Para aqui, a gente veio do Espírito Santo, veio duas famílias, eu com meu marido e a minha família, e o meu pai com a minha madrasta também, com os outros filhos dele. E a viagem nossa foi muito interessante, eu gostei. Apesar que era muito longa, mas foi tipo um piquenique. A gente viajava de noite, de dia a gente acampava na beira do rio. O homem já sabia os pontos, tudo certo. A gente acampava, a gente fazia almoço, as criançadas, todo mundo banhava, as criançadas brincavam, dormia, os adultos dormiam nas redes, tudo. A gente organizava tudo para passar o dia inteiro. Aí quando era assim de tardinha, a gente lanchava, ou às vezes jantava, e aí ia subindo todo mundo pro carro e fuleirava naquele gaiolão de novo, que o pessoal falava pau de arara, né? E aí foi indo até que a gente chegou aqui com 8 dias. Quando a gente chegou aqui, só era poeirão, poeirão, poeirão. A ladeira do Zero, a ladeira do S, era um barro vermelho, muito alto que a gente ficava até com medo de passar nela. E aqui só era o poeirão. E ali aonde me marcou bastante isso aí, aonde que é o Banco do Brasil, ali era a feira, uma feirinha que tinha ali. E o mais era Juquira, aqui e acolá, onde tinha assim aqueles espaços, assim, aqueles lotes, né, vazio. Era Juquira e casa de tábua, e casa de tábua não, casa de adobo. Aí a chuva que Deus mandava foi 6 meses de chuva, era 6 meses de sol, que marcou. Bom, isso aí, eu vou falar a data que nós chegamos aqui, mais ou menos assim, que eu não lembro tudo de cor, né? Tem 40 anos isso, se passaram, 40 anos. Então, o que me marcou muito também é que eu via as mulheres, que lá no Espírito Santo nós lavávamos a roupa a hora que nós queríamos, que estava desocupada, que queria lavar, que era dia de lavar. E aqui, quando a gente chegou, as mulheres ficavam doidas quando viam uma aragezinha assim, saía tudo correndo para lavar roupa, para estender roupa. E eu ficava assim preocupada, falava, meu Deus, por quê? Por que essa preocupação de roupa? Por quê? Por quê? Aí eu perguntava às mulheres, por que vocês têm essa preocupação de lavar roupa? Ah, minha filha, na hora que a gente vê o sol assim, mesmo pontando assim, a gente acorda ligeiro para estender as roupas, para enxugar. Porque senão não dá tempo para enxugar. De tanta chuva, tanta chuva. Isso é que eu fiquei assim, impressionada. Até que foi indo eu acostumei. Acostumei com o jeito daqui. E era difícil, a gente buscava água. Primeiro a gente comprava água, eu comprei muita água, os tambores de água. Era 7 cruzeiros naquele tempo. E tinha até 2 primos que ganhou muito dinheiro com as C10 carregando, D20, não sei, que era um carro assim. Eles pegavam e vendiam os tambores. E a gente comprou muita água nesse tempo. E a criançada buscava água para as mães também, no Cainágua. Meus meninos mesmo mais velhos buscou muita água para mim. Era luta e sacrifício naquele tempo. Mas a gente gostava assim mesmo. É uma coisa que sempre eu fico lembrando. Da minha infância, eu me lembro bem. A gente já estava morando no Estrela do Norte, aí tinha escolinha. A professora era Dona Olinda. A gente estava estudando e fazia teatro, fazia dramatização, essas coisas assim. E eu já era entusiasmada, querendo ser uma cantora, ou querendo ser uma atriz. Eu tinha a maior vontade do mundo. Aí eu não consegui. Minha mãe não me deu apoio, nem meu pai, para essas coisas não. Eu achei gente que me levava para Vitória do Espírito Santo, que me dava todo o conforto, e eles não deixaram eu ir. E eu ia seguir minha carreira, se fosse no caso. Mas tudo bem, já me conformei. Aí casei muito nova, com 15 anos, me casei. Graças a Deus não posso falar mal do meu casamento. Tive 10 filhos maravilhosos. Falta 2 que Deus levou. Mas tenho 8. Graças a Deus. Só posso dar graças.
agradecer a Deus todo dia, toda hora, pela família que eu tenho. Mas hoje a senhora ainda canta? Hoje eu canto na igreja, já cantei também muitas vezes assim, na frente lá no Ministério de Música daqui da igreja. Aí depois, devido à idade, eu fui deixando, né, os outros tomar a frente, deixando as vezes para os outros. Quando eu vim da Bahia, eu cheguei, saí de lá de Eunápolis, fui para o Nanuque, de Nanuque a Belo Horizonte. Aí chegamos em Belo Horizonte, peguei o ônibus, vim para Brasília. Chegando de Brasília, em Imperatriz, tinha duas crianças, todos, o Dimildo e a Dalva, me deram uma dor de barriga, uma lançadeira, estava ruim esses meninos. Aí Deus abençoou que a gente conseguiu um farmacêutico lá, fui comprar um medicamento, ele passou os medicamentos para os meninos, mas no momento os meninos recuperou. Aí ele falou assim, compra tomate e dá para eles. Aí nós compramos tomate madurinho e deu para esses dois meninos, depois os dois meninos no outro dia amanheceu com quem nunca tinha sentido nada. Chegava e estava com os olhinhos fundos. Aí nós pegamos um carro e viemos de ônibus para Dorizeu. Pegamos em Dorizeu, não tinha carro que entrava para aqui, era muito difícil para entrar carro para aqui. Aí havia um carro-tanque, acho que trazer petróleo, tinha um postozinho aí ele veio, aí nós embarcamos pedimos uma carona, aí o cara botou nós em riba desse tanque, em cima, e nós viemos. Chegamos aqui meio-dia, isso foi no dia 7 de setembro de 72. Nós entramos aqui em Rondon. Aí isso aqui era um mato, pertinho da rua que era mato, que era tinha pouco tempo que estava em movimento. Podia ter umas 60 casas, se tivesse era muito. Aí chegamos aqui e eu comecei a trabalhar quando estava com uns 30 dias que eu comecei a trabalhar. Aí o povo dizia assim, chegou aqui e parou. Aí eu dizia assim, vamos embora ver. Aí fiquei trabalhando, construindo casa. O povo eu não dava conta do serviço, o povo me procurando para trabalhar. Tinha alguns pedreiros aqui, mas eram uns melamão. E esse povo me procurava de um jeito que fazia era brigar. Tinha gente que chegava assim, pagava, naquele tempo, pagava a diária era 5 contos. Eles me pagavam de 10, porque o meu serviço era bem feito. E eu peguei trabalhando, não tinha nada. Cheguei com 2 malinhas e um saco de bagulho, 3 filhos e a minha esposa. Hoje, graças a Deus, nós já estamos 40 e poucos anos que moro aqui e nós vivemos uma vida, eu agradeço muito meu Pai do céu por ter nos abençoado, nos ajudado, que o povo criticava. Tem gente que faz pouco caos na vida da gente e às vezes o povo falava assim, eu falava de fazer uma casa, e ele dizia assim, tu para fazer uma casa só se tu roubar. E aí eu peguei com Deus e falei assim, pois em nome de Jesus eu vou fazer uma casa. Aí foi quando eu comprei esse terreno aqui, e aí comecei trabalhando. Eu tinha muita construção já nesse tempo, fazendo para os outros. Eu estava construindo a Igreja Batista, o prédio de Odébio Moreira, o prédio de Maeli, a casa de Maeli Moreira, o prédio de Saraiva, de Joãozinho do Girafão, do irmão Manel, que ficava ali por lá de cima do Banco do Brasil, e de Wilson Mendes, eu fazendo essas construções. Aí os caras que vendiam material, eles diziam assim, Edinho, se tu comprar material na minha mão, se tu comprar 10 carradas de areia ou de pedra, eu te dou 1,5 de brinde.
Aí foi quando eu tinha aquele sonho de fazer esse prédio aqui. Aí eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Aí eu comecei, falei, tá feito. Aí eu comprei, eu tinha muita construção para fazer, eu comprava 10 carradas de material na mão deles, uma construção, eu comprava 10 por outra, e fui juntando. Quando eles pensaram que não, eu comecei a fazer esse prédio aqui, e Deus me ajudou, que eu não roubei nem um litro de cimento de construção dos outros, e Deus me deu o recurso que eu fiz no meu prédio. É uma benção que eu tenho, que eu agradeço a Deus. Às vezes eu falo com as pessoas, não é por me exibir, não é para mim mostrar, é pela benção de Deus, o que Deus faz na vida do crente. Porque quando eu cheguei eu não era crente. E quando eu cheguei me converti e graças a Deus até hoje eu sou uma pessoa abençoada, feliz. Em nome de Jesus eu agradeço a Deus por tudo que eu tenho na minha vida. Isso é um testemunho que eu tenho, que eu conto para algumas pessoas, como eu estou falando. Não é para me mostrar, não. É para mostrar a bênção e o milagre que Deus faz na vida da gente.